E aí, pessoal, sejam bem-vindos de volta. A gente está aqui para mais um encontro. Eu estou aqui junto com o Gustavo, o Polesca e a Bruna nos bastidores aí atrás das câmeras. Agora a gente vai passar para o nosso próximo tema, mas ainda dentro do módulo de pluralidade dos mundos habitados. A gente vai falar agora um pouco da formação dos mundos habitados. Vou passar aí para o Gustavo. É isso aí, Biel. Formação dos mundos habitados e dos não habitados também, né? Porque a gente não sabe o que tem por aí, né? Então, vamos compartilhar aqui uma apresentação. Bom, pessoal, esse é o Vida Após a Vida. Entra aí no nosso canal, curta, compartilha esse vídeo, ajuda a gente, né? A divulgação do Espiritismo é uma caridade, então a gente conta com a caridade de todo mundo aí. Turma que o Biel já apresentou, tem que editar esse slide, colocar o nome da Bruna, mas só de ter slide já é um avanço, a gente já considera um sucesso, e vamos aqui para a formação dos mundos e da Terra. E aqui, primeiro, umas pequenas provocações, né? O universo é um bicho que funciona com geração espontânea? Deixa a cabeça de vocês aí pensar. E essa outra aqui, se não tem geração espontânea, pode ter uma geração, ou melhor, se tem uma geração espontânea, pode ter uma geração do nada? E aqui é para quem está chegando nesse vídeo e não assistiu o vídeo anterior, o Biel conta lá no... Tem até uma pergunta que ele trabalha no nossa última gravação sobre o que é o nada, né? A gente costuma falar essa palavra muito aleatoriamente aí, usar em muitas coisas, né? Mas o que é o nada? Porque, assim, quando a gente olha para as estrelas, para as constelações, para as galáxias, para os satélites, para os planetas, e a gente olha para o nosso planetinha Terra aqui, a gente tem uma perspectiva de olhar para o universo tentando encontrar algo semelhante a nós, né? Porque é isso que a gente conhece, é isso que a gente tem. Não sei aí quem já ouviu aquela frase, né? Para quem tem um martelo, tudo é prego. Que é assim, a pessoa que tem que resolver um problema, mas a única ferramenta que ela tem é o martelo, ela vai dar martelada em parafuso, ela vai dar martelada em porta, ela vai dar martelada em prego, eventualmente ela vai acertar. E a pessoa que só conhece ser humano, carne e osso, 10 dedos na mão e no pé e tal, não sei o quê, ela vai, quando for procurar pela vida, vai procurar a vida semelhante à vida que ela conhece. E, obviamente, ela não vai achar, porque outro planeta igual à Terra não existe. Existe semelhante, existe parecido, existe que tem água e tal, mas o planeta, ele tem a digital daquele arquiteto, daquele engenheiro, daquele construtor. E o nosso é o Senhor Jesus Cristo. E ele colocou aqui as impressões dele. E é como se fosse a do dedão, né? Quando ele criar outros mundos, e já deve ter criado, né? Quem somos nós para cogitar disso? Terão as outras digitais da mão dele. E aí, o Livro dos Espíritos, ele traz diversas perguntas sobre a formação dos mundos e da Terra, partindo lá da formação do universo, né? Existe o universo desde sempre, ou desde sempre igual Deus, ou ele foi uma criação de Deus? Como ele não pode ter sido feito sozinho, né? Ele precisa da existência de Deus. Então, Deus sendo aquilo que existe desde sempre, é pelo raciocínio lógico que a gente deriva que o universo veio depois, por obra de Deus. E aí se pergunta, como que ele criou o universo? E é claro que, assim, desculpa decepcioná-los, né? É porque foi o que os espíritos deram pra gente, pessoal. Se vocês quiserem se reunir aí em novas perguntas para os espíritos, eu vou achar ótimo. Quem quiser fazer uma versão 2.0 aí do Livro dos Espíritos, com novas perguntas, uma edição atualizada, revista e ampliada, eu vou achar maravilhoso. Mas quando se pergunta como criou Deus o universo, a resposta que os espíritos dão é pela vontade dele. Você quer o quê? É o que temos,
né? Pergunta 38 lá do Livro dos Espíritos. E a gente pode até fazer uma brincadeira aqui, né? Tem uma música do Fábio Braz, acho muito interessante sobre isso, que a criação do universo é poesia. Porque a formação dos mundos, a formação do universo é poesia. Porque a gente tem lá no início de tudo Deus falando, né? Faça-se a luz. E é através dessa fala poética, desse verbo, que a gente tem a criação do universo. E depois, lá muito depois, a gente tem que o verbo se fez carne na pessoa de Jesus Cristo. Né? Aquele mesmo verbo criador do faça-se a luz, Gênesis, capítulo 1, 3, eu acho, né? Tá lá falando faça-se a luz, depois esse verbo se torna carne na pessoa de Jesus. E aí, né, o Allan Kardec, desculpa, pessoal, mas o Allan Kardec tentou, já depois que o Espírito fala assim, pela sua vontade, o Allan Kardec dá mais uma insistida, né? 38, na 39 ele chega. A gente pode conhecer o modo de formação dos mundos? Né? Tipo assim, se não for pedir muito, dá para vocês falarem com a gente como é que foi feito? E aí, o que os Espíritos dizem é tudo que você pode conhecer, pelo que vocês têm de elementos, de linguagem, de ciência, de entendimento, é que eles foram criados pela condensação da matéria disseminada no espaço. Essa matéria é aquela que a gente falou nos nossos estudos anteriores, o fluido cósmico universal. Se você está em dúvida, volta lá para você dar uma olhada. É essa pergunta aí que está na tela. E aí, o Allan Kardec, obviamente, continua a investigação dele. Né? Ele pergunta se dessa matéria pode desaparecer pelo espaço e o que aconteceria com essa matéria que o compõe. E os espíritos respondem que sim, ele pode desaparecer, como desaparecem diariamente vários mundos, estrelas, enfim, eles não foram feitos para durar eternamente, né? Eles têm assim como os nossos corpos materiais. É bonito a gente perceber que todo o universo segue uma mesma lógica quando está se falando de matéria, quando está se falando de espírito, quando está se falando de criação, de destruição. A gente vai estudar futuramente as leis naturais ou as leis divinas, e a destruição é um ponto importante dessas leis. Né? Nada material foi feito para ser eterno. Né? Então, sim, Deus renova esses mundos como renova os seres vivos no seu aspecto corporal. A renovação dos seres vivos no aspecto espiritual acontece pelo progresso, né? Acontece pela melhoria. A gente hoje não é bárbaro, primitivo, como a gente era antes, embora a gente ainda tenha uma longa jornada aí para percorrer, né? E aí, uma outra pergunta que os espíritos, que o Allan Kardec formula já para a gente encerrar esse tópico a gente pode então conhecer o tempo que dura para se formar um mundo? Da Terra, por exemplo. Pode nos falar como é que é isso? E os espíritos, mais uma vez, nos dão uma resposta lacônica, né? Uma resposta, olha, nada te posso dizer a respeito disso, porque só o Criador o sabe. E bem louco será quem pretenda sabê-lo. Então aí, quem ficou um pouco mais animado com a ideia de fazer uma edição, revista atualizada e ampliada do Livro dos Espíritos para conhecer um pouquinho mais sobre a formação dos mundos, já sabe por que não fizeram ainda, né? Só o Criador sabe, e bem louco será quem pretende sabê-lo, ou conhecer que número de séculos dura essa formação. Então, a formação da Terra não foge desta realidade. A formação da Terra segue o mesmo raciocínio. A gente não vai, que embora a gente goste muito do planeta Terra e ache que ele é um planetinha muito azul, muito especial, a gente não pode cair no erro lá da Idade Média de achar que todo o universo gira em torno da Terra. Mas a gente tem elementos
aí do livro de André Luiz e de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier, que é o livro A Caminho da Luz, onde eles contam um pouquinho sobre a formação da Terra e nos contam que existe uma comunidade de espíritos puros, de espíritos eleitos pelo Senhor Supremo, por Deus, e esses espíritos têm as rédeas das vidas nos planetas habitados. E essa comunidade, formada por seres tais quais Jesus Cristo, ou seja, seres perfeitos, da qual Jesus é um membro divino, se reuniu próximo ao planeta Terra por duas ocasiões. A primeira foi quando a matéria que iria formar e dar vida ao planeta Terra estava se deslocando, se desprendendo da nebulosa solar para se consolidar aí no tempo e no espaço para a formação do nosso orbe. E a segunda vez que eles se reuniram foi na época da vinda de Jesus Cristo, nosso governador espiritual, para o planeta Terra. Então, para a gente conhecer a formação da Terra, a gente tem as ciências da Terra, né? A matemática, a geologia, a geografia, que vão... Não sei porque eu falei matemática, pessoal, mas a matemática pode ajudar alguma coisa aí no cálculo. As letras podem ajudar na leitura das coisas e tal. Mas aí, pessoal, a gente pode ter na própria composição do planeta Terra os elementos necessários para a gente conhecer a constituição dela e entender como se deu a sua formação. Passando aqui, né, avançando, gostaria de saber se o Biel quer fazer algum comentário, incluir alguma coisa, falar alguma pergunta dos nossos seguidores aí. Não, é isso mesmo, né? Eu acho que o ponto mais importante, assim, que pelo menos é uma coisa que eu penso, né? Mas como que eles fazem isso, né? Como que eles moldam a matéria, enfim. E é a mesma resposta, né, para a pergunta de Deus. É tudo com a força da vontade, né? Para você ver que a gente não consegue fazer absolutamente nada usando, né, a vontade, porque a gente não tem vontade de verdade de fazer as coisas. E os espíritos, eles usam só da vontade, né, para fazer um planeta, né? Então, só para recordar que é assim, né, que eles moldam a matéria, eles interferem na matéria. E é muito interessante que a gente tem Jesus Cristo, então, que estava reunido lá com os espíritos mais superiores que você puder imaginar, para criar o planeta. Cria tudo, tal, todas aquelas convulsões da matéria, todos aqueles períodos geológicos que a gente passou por eles. E aí depois ele se reúne com esse pessoal de novo para voltar aqui no planeta, né, para nascer aqui no planeta. E quando ele chega aqui, ele decide nos ensinar não sobre como construir planeta, como construir mundo, como construir coisa. Ele decide nos apresentar um Deus de amor e nos resume toda a lei divina, dizendo para a gente não fazer ao nosso próximo aquilo que a gente não queria que fosse feito conosco mesmo. Então, de todo esse conhecimento que nos é passado por ele, de todo esse conhecimento que ele poderia nos passar, porque obviamente ele detinha para construir esses planetas, para construir essas coisas, ele decide nos entregar algo sobre o amor. Né? O amor é essa força geradora dessa vontade que capacita os espíritos a transformarem todo aquele fluido cósmico universal nas suas maiores ponderações possíveis, né? Nos elementos físico-químicos que a gente conhece e que compõem hoje o planeta Terra. Então, pessoal, muito obrigado por nos acompanhar até esse momento, e se você gostou do nosso material,
curta, compartilhe, envie para alguém de sua família aí que é espírita ou que não é espírita, e você está naquele processo de dialogar sobre a doutrina com essa pessoa, e nos conte o que você achou, o que você gostaria que a gente conversasse aqui nos encontros futuros, que vai ser muito bom ouvir a opinião de todo mundo. Valeu, Biel. Vamos para o próximo. Valeu, até a próxima.